Salmo 147, do 1 ao 11. O pessoal aqui da técnica agradece, que eu só agora liguei o microfone. Bem. Salmo 147, do 1 ao 11. Salmo 147, do 11, eu leio um verso e os irmãos respondem com o próximo. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar os montes de Israel. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz os músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos ler juntos o 11? Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Vou pedir para o irmão Jaime orar, que Deus aplique a palavra nos nossos corações. Santo e eterno e maravilhoso Deus, nós estamos gratos ao seu povo estarmos aqui, Senhor, na tua casa, de volta, para Amém. louvar, para te agradecer ao Senhor Deus, também reconhecendo o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pequenos, fracos, ao Senhor, e também para declararmos que precisamos de ti. Amém. E sem que nada somos, É verdade. ao Senhor Deus. E clamar, ó Deus, continuar clamando pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares. Ó Senhor, desde já pedir perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas fragilidades, Amém. Senhor, pelas nossas negligências. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito a cada dia venha nos despertar para te buscar. Amém. Ó Senhor, sabemos, Senhor, que quanto o Senhor tem para nós, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, ó Senhor, mas às vezes a nossa fraqueza, Senhor, nos leva a pensar, a mente pecaminosa, muitas vezes a nossa fragilidade, Meu Deus. Deus. Ó Senhor, nos faz separação de ti, ó Senhor, Deus. Ó Senhor, só em pensamento, muitas vezes, ó Deus, nós temos cometido, ó Deus, aquilo que não é do teu agrado. Sim. Oh, Por Deus. isso estamos aqui para pedir perdão, ó Senhor, pedir santificação. Estamos aqui para renovar a aliança contigo, ó Deus. Amém. E agradecer, Senhor, pela palavra, agradecer, Senhor, por esse momento, agradecer pela vida dos nossos familiares. Amém. Ó Senhor, e também, ó Deus, glória a teu santo nome, ó Senhor, porque em momentos de pandemia, ó Senhor, mas nós podemos declarar que até aqui o Senhor nos guardou. Amém. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmão. Vamos louvar o Senhor com o hino projetado ali que diz: Rochedo forte é o Senhor. Deixa eu encontrar a letra aqui. Eu estava pensando, né? Depois a gente vai combinar direitinho, que nos próximos cultos, se Deus quiser, podemos abrir, né, para os irmãos testemunharem, né, o cuidado de Deus em situações específicas, né? Alguns de nós possivelmente viveu uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Situações particulares. Então podemos relatar naquilo que Deus tem nos sustentado, se assim os irmãos desejarem. Vamos lá, bravamente. Rochedo forte é o Senhor. Rochedo forte é o meu Senhor.
noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Neste momento, convido o irmão Tiago para nos auxiliar nos recolhimentos dos dízimos e ofertas. Se você estiver preparado, nessa agora. Se vocês estiverem preparados para esse momento e assim desejarem, estiverem com o coração grato, assim façamos, em nome de Jesus. Boa noite. Os irmãos podem ficar em pé nessa música, para a gente cantar ela mais animada. Não é que nós vamos conseguir fazer sempre, mas que sempre seja um desejo do nosso coração cumprir as palavras dessa música. Pai, quero agradecer, Senhor, mas por esse dia que aqui estamos reunidos, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, as ofertas e os dízimos que foram dizimados hoje aqui a Ti, Senhor Deus. É assim que eu te oro e que te agradeço. Amém.
Irmãos, graça e paz. Que bom, estamos nesse momento cultico de ajuntamento presencial, depois de alguns meses sem poder nos reunir. Eu dizia no primeiro culto que eu acredito que a última ceia que nós participamos foi no primeiro domingo de março, que foi dia 1º de março. Depois a gente ainda teve mais um culto, se eu não estou enganado, o segundo domingo de março nós tivemos culto, porque no terceiro foi quando a bomba estourou, né? Muitas pessoas já infectadas pelo Covid, e aí parou-se tudo, né? Foi proibido aí o ajuntamento, só ficou disponível os serviços essenciais. Pronto, de lá para cá a gente não teve mais oportunidade de ter esse momento aqui, né? Já tivemos o primeiro momento com o grupo, e eu confesso que fiquei surpreendido com as pessoas que vieram no primeiro momento. Nós tivemos um culto já de 6 às 7, e a nossa proposta é essa, agora de 7h15 a 8h15. Né? Nós estamos fazendo esse culto mais curto nesse primeiro momento, né? Porque tudo é muito novo, né? Tudo é muito diferente com esse vírus, né? Ele é muito estranho, né? Ele contamina algumas pessoas e a pessoa não sente nada, né? Ele contamina algumas pessoas, ela sente reações leves, e por outro lado ele contamina pessoas e leva até para UTI, né? Então esse vírus, ele é um vírus diferenciado em algumas coisas, ele provoca outras coisas que a gente talvez ainda nem sabe, né? A própria ciência cada dia descobre algo novo, né? A princípio era só o grupo de risco que preocupava, mas ele provou que ele é democrático, né? Ele pega todo mundo, né? Não importa a idade, não importa a classe social, a cor, enfim. Então esse vírus, ele é muito estranho por vários aspectos. E uma das estranhezas que ele promoveu foi o fato de nós termos que ficar em casa. Não podemos nos reunir como igreja e estarmos assim nesse momento cultico, né, que é tão importante e tão necessário. Se o Senhor Jesus, se o próprio Deus deixou a igreja e orientou essa igreja como se deve se reunir, como se deve cultuar, Ele sabe a necessidade que temos de termos esse momento de comunhão, de unidade, de culto solene. O Senhor Jesus sabe, por isso que Ele deixou a igreja, né? Deixou-nos, para que a gente, em algum momento, em algum local, pudéssemos nos reunir. No nosso caso, o espaço que temos é esse aqui. Mas, infelizmente, por conta desse vírus, nós nos distanciamos, né? Ele provocou alguns distanciamentos de tantas pessoas, de famílias, né? De pais, de avós, né? De tios, enfim, ele trouxe aí esse distanciamento social, e a igreja não foi diferente. Nós estamos voltando agora, né? Dentro de um protocolo estabelecido pela Secretaria de Saúde, né, para que todos nós pudéssemos seguir. Então é um protocolo que não é só para nós, é para todo mundo, né? As igrejas precisam estar dentro desse parâmetro estabelecido pelo protocolo, né, que na verdade era só 30% do seu efetivo, né? Nós calculamos aqui e entendemos que daria para colocar 25 pessoas dentro do nosso espaço, por isso que nós fizemos esses 2 momentos com a igreja. E aí eu entendo que uma das nossas grandes necessidades, nesse momento de isolamento, de afastamento, era a ceia do Senhor. Porque culto, quer queira, quer não, a gente assistiu pelas redes sociais, né? Facebook, YouTube, enfim, as pessoas tiveram esse momento de ouvir a palavra, de louvar a Deus junto com o grupo que ali estava cantando, ouvir uma pregação, enfim, quer queira, quer não, nós fomos alimentados pela palavra de Deus, porque tinha culto para todos os gostos, para todos os horários, mas nós não tivemos esse momento de ceia. Eu sei que algumas igrejas adotaram a ceia online, né, que eu particularmente não concordei, porque eu entendo que ceia é momento de ajuntamento, de comunhão, tá? Eu não estou tecendo aqui uma crítica a quem fez, não é isso, eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que eu achei por bem não fazer, porque eu entendo que o momento é esse aqui agora,
estarmos reunidos, né? A ceia também nos traz esse simbolismo de unidade, de comunhão, de estarmos juntos como corpo. Por isso que nós não fizemos assim essa ceia online. Fomos até assim, foi até sugerido para que nós fizéssemos, mas nós não fizemos. Isso não quer dizer, não estou dizendo com isso que quem fez está errado. Não é isso que eu estou dizendo. É uma compreensão que eu tenho da ceia, o que ela promove, né, o que ela provoca em nós, o fato de estarmos aqui reunidos e participarmos do pão e do suco da videira. Então eu queria trazer nessa noite uma reflexão sobre a ceia do Senhor, né, e eu queria ler o texto que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ao 32, só para a gente pensar um pouquinho sobre a ceia, né, sobre esse momento mensal que nós como igreja temos promovido, que muitas igrejas promovem, né, que é o culto uma vez por mês, onde a ceia do Senhor ela é ministrada, né, ela é dada para as pessoas, ela é compartilhada com as pessoas. E aí eu queria pensar não nesse texto, mas sobre a ceia como um todo, né, algumas coisas concernente à ceia, e o apóstolo Paulo, ele bem aqui orienta a igreja de Coríntios com relação a isso. A igreja de Coríntios, não todo mundo, mas um grupo, não havia entendido esse momento, a importância desse momento, o cerimonial, o que estava por trás da ceia, o que estava por trás dessa ordenança que o próprio Senhor Jesus deixou. Então a igreja de Coríntios não havia compreendido. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai orientar essa igreja, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23 até o 32, é uma orientação do apóstolo Paulo àquela igreja que havia se perdido com relação ao real sentido da ceia, o real sentido daquele momento solene, de comunhão, de obediência à palavra do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, primeiramente, a ceia do Senhor é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deu essa ordenança à sua igreja e ela tem sido observada, né, na maioria das tradições cristãs. Então, apesar de estarmos em pleno século XXI, tem tantas pessoas que ainda não entenderam o real significado da ceia do Senhor. Ainda não compreenderam esse momento aqui. Estamos reunidos para participarmos do pão e do suco da videira. Então, a Bíblia vai nos mostrar claramente, os evangelhos vão nos mostrar muito claro que o Senhor Jesus Cristo havia instituído a ceia e deixou detalhes como que seria essa ceia, essa orientação que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu. E se nós formos para Atos, nós vamos ver também que ali a igreja se reunia para participar da ceia. Então a ceia do Senhor não é uma invenção denominacional, não é uma invenção de igreja, não. A ceia do Senhor
é uma instituição puramente divina. Foi Jesus quem instituiu. E disse que nós devíamos participar da ceia. Ele disse que era para nós participarmos até que ele volte. Então, se você for lá abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 12, 42, eu só quero basear o respaldo bíblico para a ceia, né, que desde o momento que Jesus institui com seus discípulos naquele última reunião, porque depois da ceia, Jesus ele vai ser preso, julgado e condenado e morto. Então a ceia do Senhor, ela é um divisor de água na obra salvífica de Cristo. Então Atos 2,42 vai nos dizer que a igreja primitiva, a igreja apostólica, eles participavam da ceia. Veja o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 20, versículo 7, nós vamos ver outro momento. Atos capítulo 20, versículo 7. Vai dizer assim: no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo. A gente entende que o primeiro dia da semana é o domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. A semana começa no domingo. Amanhã já é o segundo dia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até meia-noite. Então, naquele momento ali, houve celebração, houve a ministração da ceia. Então, a ceia do Senhor, ela é instituída na noite em que ele foi traído, que ele foi entregue por Judas nas mãos dos soldados romanos. É ali naquele momento que antecedeu a sua prisão que ele institui a ceia. Esse momento que nós vivemos hoje. Foi naquele momento ali, antes dele ser preso, que ele vai instituir, junto com seus apóstolos, a ceia. Ele vai dizer que era para fazer isso em memória dele, até que ele voltasse, até que ele viesse novamente. Nós, como igreja, precisávamos ministrar a ceia, ou participarmos da ceia do Senhor. Então a ceia, ela tem um respaldo bíblico, um fundamento bíblico, né? Não é uma invenção humana, não é invenção de pessoas. Então, naquele momento em que Jesus vai ser, antes de ser entregue, ele institui a ceia do Senhor. Por isso que o texto de Lucas é o único que revela isso, de todos os relatos bíblicos. Lucas vai dizer assim: eu estava ansioso por esse momento. Porque aquele momento ali da ceia, da ministração da ceia, é o divisor de água. É a partir dali que a obra salvífica de Cristo vai ser executada. Depois que ele sai ali da ceia com seus apóstolos, logo em seguida ele é entregue, ele é preso, ele é levado para ser julgado e condenado. Por isso que Lucas nos dá esse detalhe que os outros evangelhos não deram. Lucas vai dizer que Jesus vai dizer assim: estava ansiosamente para participar convosco antes do meu sacrifício. Então, qual o simbolismo da ceia? É só simplesmente pegar ali um pedaço de pão e tomar um pouco de suco de uva? Não. A ceia tem algum simbolismo. Primeiramente, é a recordação do sacrifício de Cristo. Todas as vezes que a gente participa da ceia, nós somos lembrados daquilo que ele fez por cada um de nós. Deus vai usar esse mecanismo para que eu e você não venhamos a esquecer. E aí você vai dizer: mas pode se esquecer isso? Pode. Tantas pessoas têm esquecido. Tantas pessoas têm deixado de lado. Têm deixado para trás o sacrifício de Cristo, a sua obra salvífica. Então Deus institui a ceia
para nos lembrar que Ele, Jesus, nos redimiu dos nossos pecados. A ceia precisa trazer isso à nossa mente. Então, quando a gente participa da ceia, vem à nossa mente, nós somos levados a lembrar de tudo aquilo que Ele sofreu, para que eu e você hoje pudéssemos dizer que somos filhos de Deus, que somos salvos. Então a ceia, alguém já disse que é um teatro, é uma encenação. Quando a gente pega o pão e pega o suco da videira, era como se nós estivéssemos vivenciando, ou trazendo à memória, tudo aquilo que Ele fez por mim e por você lá na cruz. Mas a ceia também, ela significa comunhão, unidade do corpo, ajuntamento dos salvos, dos santos, dos membros do corpo de Cristo. A ceia do Senhor traz para nós crescimento e amadurecimento espiritual. Então, quando nós participamos da ceia juntos, isto mostra o quanto somos corpo. E o corpo de Cristo não pode ficar esfacelado. Ele precisa estar juntos e unidos. Isso é o corpo. Você não consegue ver por aí uma cabeça andando só. Se você vê, corra. Tem alguma coisa errada. Você não consegue ver uma mão por aí andando só. Se vê, corra. Então a ceia do Senhor promove isso em nós. Promove unidade, comunhão. Nós estamos entendendo que nós estamos aqui reunidos como igreja porque estamos bem com todo mundo. Podemos falar com todos, abraçar todos, sem animosidade, sem dificuldade. Se isso estiver acontecendo, precisa ser restaurada, precisa ser resolvida, para podermos assim participar da ceia do Senhor. Infelizmente, tem tantas pessoas que têm feito uma errada interpretação da ceia. Há segmento que diz que quando esses alimentos estão aqui sobre a mesa, eles se transformam no corpo, literalmente, e no sangue de Cristo, que é chamada de transubstanciação, que foi o grande problema da reforma, lá com Lutero. Essa questão de que acreditar que quando se participa do pão e do suco da videira, é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. E até hoje tem muita gente que acha isso, que pensa assim, que participou aí desses elementos, está comendo o corpo e o sangue de Cristo. E há até uma incoerência, porque quando Jesus ministra a ceia, quando Ele institui a ceia, Ele está vivo. Ele não tirou pedaço de si e deu para os apóstolos. Ali eles comeram pão, literalmente. Não foi pedaço do corpo. Nem Ele fez um sangramento e deu para eles beberem. Não, eles beberam ali naquela primeira ceia com os apóstolos, o suco da videira. Então, isso não precisa ser pensado, de que realmente aqui se transforma em sangue, em corpo. Nós estamos comendo e bebendo o corpo de Cristo, porque realmente a ceia do Senhor tem um simbolismo. Não é que quando vai ali um momento de ministração, Cristo agora vai ser novamente sacrificado. Não, porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, foi único, irreparável. Não precisa ficar sacrificando. E tem segmentos que se dizem cristãos, que fazem isso. Sacrificam Cristo todas as vezes que a comunhão é repartida. E Hebreus vai dizer que Cristo morreu uma vez por todas, para a salvação de todos aqueles que creem. Então não existe essa questão da transubstanciação. Então por isso que a ceia é ministrada com o pão,
que simboliza o corpo. Jesus mesmo disse: esse é o meu corpo, oferecido por vós. E também com o suco da videira, que simboliza o seu sangue. Quando ele ministrou ali a ceia, ele usou esses dois elementos, o pão e o suco da videira, para simbolizar o seu sacrifício, aquilo que ele estaria fazendo logo em seguida em favor dos apóstolos, em favor de cada um de nós, em favor de todos aqueles que crescem nele. Então há esse simbolismo do pão, o corpo, e o sangue, o suco da videira, que foram os elementos que Jesus usa ali na ceia do Senhor. O pão e o suco da videira simbolizam o seu sacrifício, aquilo que ele pagou por mim e por você. Qual é a frequência que a gente pode tomar a ceia do Senhor? Quantas vezes você quiser. Desde que você entenda o real sentido da ceia, você pode participar da ceia o mês todinho. Tem algumas igrejas que fazem a ceia do Senhor todo domingo. Nós temos feito uma vez por mês. Então não tem quantidade. Eu só posso participar uma vez? Não. Você pode participar o mês todinho. Desde que você entenda por que está participando. O significado desse momento. Você pode participar todos os dias, se assim tiver. Mas o fato de você participar uma vez por mês não lhe deixa menos crente, menos salvos, menos fortalecido, não. Mas não tem um tempo de ceia. Eu só posso tomar uma vez por mês. Não. Você pode tomar quantas vezes você quiser. Né? Desde que você não esteja tomando de forma indigna. Você pode participar. Você está tomando aqui hoje, se você for amanhã para outro lugar e tiver ceia, você pode participar. Na terça, se tiver, pode participar de novo. E assim sucessivamente. Não tem um período estabelecido de quantidade. Agora, claro, Paulo vai dizer que quem toma da ceia, dos elementos pão e suco da videira, de forma indigna, vai ser réu do corpo e do sangue de Cristo, vai ser culpado, responsabilizado. Então, o que seria tomar de forma indigna? Será porque eu cometi um pecado e eu estou indigno? Não. Até porque nós temos esse momento de retrospectiva e introspectiva. Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça uma avaliação da caminhada, da vida com Deus e participe. Comer o pão e beber do suco da videira de forma indigna é não entender o que Cristo fez por cada um de nós. O seu sacrifício. O seu sacrifício derramado na cruz. Quando eu participo e não entendo, não compreendo que o que ele fez por mim foi algo especial, tremendo, que ninguém pode fazer. Isso é não beber do corpo e do sangue do Senhor de forma indigna. Não é o fato de ter cometido pecado, até porque você tem a oportunidade de confessar. Mas beber de forma indigna é não ter noção do que é isso, esse momento, a ceia do Senhor. Isso é de beber de forma indigna. Então a ceia do Senhor tem essa ação sobrenatural, esse lado místico, que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas nós estamos sendo fortalecidos, estamos crescendo, amadurecendo, quando nós participamos da ceia do Senhor. Ela promove isso na igreja. Além do mais, também nos faz lembrar do que Ele fez por cada um de nós. Além do mais, ainda é uma oportunidade de anunciar que o Senhor Jesus voltará. Anunciar para as pessoas. A ceia do Senhor também tem um poder evangelístico. Para que as pessoas que ainda não têm Jesus, ela possa querer esse Jesus, entregar sua vida a Ele, porque um dia Ele vai voltar. Foi Ele mesmo quem disse: eu vou voltar, e eu vou levar vocês.
para que onde eu esteja, vocês estejam também. E foi ele mesmo quem disse que um dia nós íamos participar da ceia com ele. Ele mesmo vai estar conosco. Não vai ser mais pastor, não vai ser mais celebrante, vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E essa é a esperança que precisa encher o nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus, ele institui esse momento tão especial, que é a ceia. Essa comunhão, participarmos desse momento, lembrando, relembrando, entendendo tudo que ele promoveu por mim e por você. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Por isso que ele é o Cordeiro perfeito. Ele é a nossa Páscoa. Nós não podemos confundir a Páscoa judaica com a ceia. O paralelo que nós temos com a Páscoa judaica e a ceia é que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Até porque os judeus que fazem a Páscoa lá, eles ainda estão esperando o Salvador. Nós participamos da ceia, que é diferente. Jesus, naquele momento, com seu discípulo, ele rompe a Páscoa judaica e começa uma nova era, um novo momento, que é a ceia do Senhor. Foi ele mesmo que deu as instruções, as orientações, como deveria ser esse momento. Então, os judeus que participam lá da Páscoa deles, ainda estão esperando o resgatador, o Salvador. Nós não. Ele já fez. Ele já cumpriu a promessa. Ele já nos resgatou. Ele já nos salvou. Por isso que nós, essa noite, estamos aqui reunidos para participarmos do pão e do suco da videira. Porque o Senhor Jesus já pagou o preço por cada um de nós. Então, nós vamos orar. Eu queria, nesse momento, que nós pudéssemos orar. Baixar nossas cabeças e nos colocar diante do Senhor, pedindo para Ele graça, pedindo para Ele perdão, pedindo para Ele que nos ajude, que nos socorra, que Ele possa nos ajudar nesse momento. Então, nós vamos orar.
podem vir pegar. Espere um pouquinho para que nós possamos juntos participar dos alimentos, pão, o suco da videira. Então vocês já podem sair do seu lugar para pegar. Enquanto isso, o grupo de louvor vai estar cantando. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, tua cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor pela cruz. A igreja, mais uma vez. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Nós já estamos chegando ao término, né, da nossa proposta, desse culto mais rápido. Já tivemos um primeiro de 6 às 7. E aí nós vamos continuar nesse modelo, né, até a coisa normalizar, né, ou então nós decidimos um outro formato. Então, se você veio nesse horário e esse horário está bom para você, aí para a semana você virá nesse mesmo horário. Se caso haja algum tipo de mudança, de dificuldade, você fala com a missionária, porque ela está na responsabilidade de ver essa questão dos grupos, né? Então, o primeiro grupo de 6 vem de 6 para a semana e vocês vêm esse mesmo horário. E nós vamos ter esse mesmo modelo. A gente vai tentar aumentar um pouquinho, né? Porque o segundo grupo fica mais confortável, porque aí depois a gente vai embora. O primeiro grupo, quando as pessoas saíram, a gente teve que botar álcool gel nos bancos, né? Álcool 70, limpar os bancos, por isso que foi mais rápido. Mas para a semana a gente pode começar de repente esse segundo momento, umas 7h20, né? Para dar tempo também dos outros ficarem mais um pouquinho, né? Então, se você não tem dificuldade de vir de 7h20 para a semana, tudo bem, fica nesse grupo que vem de 7h20. Se você tiver, procura a missionária, diga para a missionária, eu gostaria de vir de 6, que aí a gente faz uma permuta ou dá para colocar, né, todo mundo de 6 horas, essas pessoas que queiram mudar, tá bom? Para a gente ficar assim, vamos ver esse mês de agosto, né? Quando for setembro, como disse Abraão, Deus proverá, né? Deus proverá. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, queria estar a presença do nosso irmão Cleiton, né, que é dali da Vale da Bênção, que Deus possa te abençoar, e é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Os outros são de casa, né, e louvar a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui conosco nesse dia, participando desse culto. É só por uma questão de protocolo, a gente vai sair por aqui, né, porque o protocolo diz que tem que ter 2 portas, uma de entrada e uma de saída, né? Então, para a gente não ferir os protocolos aí das autoridades, a gente vai fazer isso, como a gente fez com o primeiro grupo. Aí a gente sai por aqui, tá bom? É só protocolo mesmo. Quinta-feira teremos nosso estudo bíblico, né? Como o grupo é menor, eu acredito que não vai preciso pegar nomes, né, de horário, tá certo? Se você puder acenar positivamente que vem, aí a missionária também pode anotar, e aí a gente vê. Só não vai ter 2 momentos quinta-feira, né? Realmente vai ser só de 7 horas. Terça-feira teremos uma reunião da UEC, né? O UEC vai se reunir aqui no espaço, né, para decidirmos algumas coisas, vermos algumas coisas concernente ainda a esse resto de 2020. Então, todos os sócios da UEC precisam estar conosco, que terça-feira, às 7 horas, para a gente organizar e ver algumas coisas. A UAF precisa ver com a liderança, né, a diretoria,
como é que vai fazer, qual o modelo que vai adotar, se vão esperar mais um pouco, não sei. Eu quero deixar realmente na mão de vocês a decisão, tá bom? De recomeçar agora ou não, né, nesse modelo de distanciamento, seguindo o protocolo. Então nós vamos orar, vamos colocar de pé, a gente ora e aí a gente vai para nossa casa, né? Para os nossos lares. Infelizmente nós não podemos ter trazido criança, né? O Jaime teve que deixar ali os seus pequenos em casa e outras mães também, né? Que gostariam de ter trazido seus pequenos, mas não pôde, né? Porque não é uma decisão nossa. Não vai ter cafezinho, infelizmente. Por enquanto não, né? Pelo menos no mês de agosto a gente vai ficar assim nessa situação. Setembro, quem sabe, né? Nós vamos continuar orando pela Osani, né? Esse momento para ela é complicado, é difícil, né? De saudade, ela está muito saudosa, né? Pela situação que está vivendo, né? De perda do esposo, enfim, nós precisamos colocá-la diante do Senhor, né? Para que Deus possa abençoá-la, para que Deus possa continuar suprindo as suas necessidades. Vamos continuar orando pelas pessoas que não puderam estar conosco, Dona dos Anjos, Abdias, né, que se pudesse estariam, Dona Nazaré, Dona Lourdes, Missionário Zedequias, Nicinha, né, que já estava certa que viria, mas foi orientada a não vir. Dona Lourdes, coitada, estava vibrando porque estaria hoje conosco, e aí eu joguei um balde de água fria, né, disse ela que ela não podia, e aí ela começou a chorar, e deu uma pena, né, mas não posso fazer nada, né? É por bem dela, né? E em respeito ao protocolo que está imposto, né? Então vamos estar orando por essas pessoas. Amanhã à noite eu vou estar levando a ceia para elas, arrumar um jeito de levar para elas poderem ter aí pelo menos dar uma amenizada, né? Nessa saudade que elas estão sentindo, eles estão sentindo de estarem aqui conosco. Então vamos orar. Hoje não vai ter abraço, não vai ter aperto de mão, não vai ter cafezinho, realmente é tudo muito diferente, muito estranho, né? Como eu já disse no início, esse vírus é muito estranho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento cultico, pelo ajuntamento que já tivemos com o primeiro grupo e agora com esse outro grupo, Senhor. Muito obrigado pela vida e a vinda de cada um dos teus servos. Queremos te rogar no nome de Jesus, que o Senhor possa ser com a Osani, nesse momento tão difícil que ela está passando. Te pedimos também pela Flávia, Senhor, que tu possa consolar, que tu possa ajudá-la. Abençoa a Dona dos Anjos, Seu Abdias, Dona Lourdes, Dona Nazaré, Nicinha, Missionário Zedequias, que não puderam estar conosco essa noite. Que o Senhor possa ter misericórdia e que essa situação passe, ó Deus, para que novamente todos nós reunidos no Teu nome possamos estar prestando o culto devido ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida da Tua igreja que aqui esteve, pela disposição dos irmãos de vir. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá noite sono reparador e nos prepara para o dia de amanhã. Nos livra de todo o mal, Senhor. Continua a conservar os nossos, Deus, dessa pandemia, dessa doença terrível que tem matado tantas pessoas, tem trazido consequências nefastas para a sociedade, Deus. Tem misericórdia e nos socorre. Muito obrigado. Abençoa essa semana que começou hoje, esse mês que começou ontem, Senhor, que possa ser diferente, possa ser especial. Abençoa a reunião da UEC terça, o estudo bíblico quinta, e muito obrigado. Nos dá uma noite sono reparador, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe até. Possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o Teu trono em nossa canção.